Boa noite, amados irmãos e amigos. Quero saudá-los com o Salmo 34, versículo 1, que diz, o salmista Davi está agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, e ele diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Com este sentimento de gratidão, nós louvamos ao Senhor pelos 6 primeiros dias do ano que já recebemos, as bênçãos já concedidas, e vamos na noite de hoje continuar pensando no tema da nossa mensagem do domingo passado. Nós vamos entoar um cântico de louvor a Deus neste momento. É o hino 375 do cantor cristão, que tem como título Segurança. Os irmãos poderão estar entoando aí, cada um na sua própria casa. Estaremos soltando o áudio com um instrumental e os irmãos assim estarão também participando do culto mais ativamente. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que nos servirá de base. Em seguida nós vamos estar orando e meditando na palavra de Deus. O texto é o de Filipenses capítulo 1, versículos 19 a 30. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, leremos versículos 19 a 30. Um texto muito interessante. Eu chamo a atenção dos irmãos para esta leitura. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre,
também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, e o que é para mim comparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé cristã, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que Deus abençoe esta porção da sua palavra no nosso coração, e que a coloquemos em prática no nosso viver diário. Oremos, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez em teu nome, embora cada servo teu na sua própria casa, mas o Espírito que nos une, o Espírito de Jesus Cristo, é muito maior do que a distância que nos separa. E por isso, ó Deus, nos sentimos em comunhão contigo e com os irmãos, para juntos prestarmos-te este culto de louvor e adoração ao teu santo e bendito nome. Agradecemos-te pelas bênçãos já recebidas neste novo ano, agradecemos-te pelo teu cuidado para conosco, agradecemos-te pelas vitórias já alcançadas, pelas circunstâncias adversas enfrentadas e pela certeza de que não estivemos sozinhos um minuto sequer. Sempre estivestes ao nosso lado, até porque estás em nós, nos dando a força necessária para permanecermos firmes, vigilantes, atentos à tua presença e à ação poderosa do teu Espírito na nossa vida. E sabemos que cada circunstância difícil enfrentada foi a certeza, ou nos deu a certeza de que a vitória é muito maior, porque nós temos a Jesus Cristo, nosso Senhor, habitando a nossa vida, nos dando a força necessária para superarmos a cada momento difícil. Abençoa-nos neste momento de culto, que a tua palavra possa falar profundamente ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Quero continuar falando aos irmãos sobre o tema Viva 2021 sem medos ou inquietações. Na introdução que fizemos, dissemos aos irmãos que a nossa mente insegura e ansiosa tem dificuldade em lidar com os problemas do aqui e agora, por causa da preocupação com o dia de amanhã, cuja incerteza nos causa medo. Por isso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus já nos advertiu quanto a esta realidade, dizendo que deveríamos viver um dia de cada vez. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas preocupações. 2021 começou e certamente
já tivemos vitórias, embora para termos vitórias, certamente já enfrentamos também problemas. E ao olhar para este texto que acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo nos mostrando que, como cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande neste mundo, a de fazermos diferença, a de glorificarmos a Cristo no nosso corpo. Este é o segundo tópico que quero destacar. Primeiro, na semana passada. As metas mais cobiçadas por Paulo não eram de um homem famoso e rico, mas glorificar a Cristo em seu corpo. Ele não estava construindo o seu próprio império, nem o seu reino pessoal, mas buscando a glória do Rei Jesus. Ele não estava atrás de glórias humanas ou, quem sabe, do prestígio político em Roma. Muito pelo contrário, ele buscava com todas as forças da sua vida glorificar a Cristo em seu corpo. Como vimos anteriormente, o apóstolo Paulo estava preso. E ele está escrevendo, mandando uma mensagem aos crentes da região de Filipos, fortalecendo a sua fé e mostrando a eles a importância de viver segundo a vontade de Deus em Cristo, e dando àqueles crentes também estímulo para que eles vivessem da mesma maneira. Paulo não era um cristão fraudulento, ele não era um charlatão, ele não era um mercadejador do evangelho. Ele não estava vendendo o evangelho de Jesus Cristo, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, por pregar o evangelho, ele sofreu na própria carne as dores de servir a Cristo. Ele não estava construindo um patrimônio financeiro como tantos inescrupulosos, usando seu prestígio para abastecer-se. Paulo compreendia que havia sido comprado por alto preço, e agora ele queria glorificar a Cristo em seu próprio corpo. Escrevendo aos Coríntios, ou aos irmãos da igreja em Corinto, no capítulo 6, versículo 20, ele fala mais ou menos sobre essa questão, quando ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20: Pois vocês foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com o vosso corpo. De fato, Jesus pagou um alto preço para resgatar-nos, para redimir-nos, para nos oferecer a redenção, porque na verdade nós estávamos condenados à morte eterna. Isaías diz que Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. O mesmo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós podemos imaginar agora, neste texto de Filipenses capítulo 1, de forma análoga, o apóstolo dizendo: o meu corpo será o teatro no qual se manifestará a glória de Cristo. Cristo glorificado na vida e através da vida de Paulo. Ele não havia cometido nenhum crime, Paulo não havia quebrado nenhuma lei, nem civil, nem penal, nem criminal, para estar preso em Roma. No entanto, por servir a Jesus Cristo, ele estava ali sofrendo na própria carne por amor de Jesus Cristo. Paulo entendia que precisava manter o corpo com rédeas curtas. Ele fala também sobre esta realidade na primeira epístola ainda aos Coríntios, no capítulo 9. No versículo 27, ele nos diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27.
disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo sabia da sua responsabilidade, sabia que as práticas do corpo precisavam ser mortificadas por meio do Espírito. Ele fala sobre isso em Romanos 8,13. Ele diz que existe uma luta, e mais tarde ele fala aos Gálatas também, uma luta muito grande entre a carne e o Espírito. E ele diz que aquele que vive no Espírito não pode se satisfazer com as obras da carne. Esse corpo tão fragilizado pelo pecado, muitas vezes tão precário e maltratado, é na verdade o meio da glorificação de Jesus. Paulo diz para a igreja de Filipos que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá independentemente do desfecho do processo a que estava sendo submetido. Como disse, não havia cometido nenhum crime, mas ele estava sendo processado por Roma. E ele diz que tanto no caso da soltura como no caso da sua execução, isso se daria pela sua vida ou pela sua morte. O cristianismo e como consequência, o cristão, isto é, aquele que segue a Cristo, podem ser comparados a um telescópio e a um microscópio ao mesmo tempo. Enquanto o telescópio aproxima o que está distante, o microscópio amplia o que é diminuto, o que é aparentemente pequeno. Para o incrédulo, aquele que não tem a Jesus, que não o reconhece como Senhor, que o não recebe como Salvador, Jesus não é grande, Jesus não tem valor algum. Outras pessoas, outras coisas são muito mais importantes do que o próprio Jesus na vida dessas pessoas. Mas ao observar a vida do cristão, e o cristão passando por uma experiência de tensão, o incrédulo deve ser capaz de enxergar a verdadeira grandeza de Jesus Cristo. O corpo do cristão é uma lente que torna aquele Cristo aparentemente pequeno para o incrédulo extremamente grande, e o Cristo distante extremamente próximo. Essa é a vida do cristão, daquele que segue a Cristo. Esse deve ser o exemplo de todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Então, Paulo está falando à igreja sobre a glorificação de Jesus Cristo através do seu corpo. E como é, a pergunta que eu deixo, como é que Paulo desejava glorificar a Cristo em seu corpo? Em primeiro lugar, glorificando através da sua própria vida. A glória de Deus é o fim último da existência humana. Nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado em nosso corpo. Nosso corpo é a habitação de Deus, pertence a Cristo e deve glorificar a Cristo. Eu creio que muitos, se não todos, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, se são fiéis servos de Jesus Cristo, já tiveram uma experiência como essa, de encontrar com uma pessoa ou de ser arguido por alguém que pergunta: você é cristão? Você é crente? E quando o irmão diz: eu sou, mas como você sabe? A pessoa diz: porque você é diferente, porque eu vejo isso na sua maneira de ser, na sua maneira de viver. Assim deve ser a nossa vida. Paulo, ele estava glorificando a Cristo na sua vida. Nós devemos glorificar a Cristo também na nossa vida. Mesmo já sendo velho, Paulo trazia no corpo as marcas de Cristo, fustigado pelo espinho na carne, tendo passado por açoites, por prisões, pela escassez de pão. Paulo quer glorificar a Cristo em seu corpo pela sua própria vida. Mas em segundo lugar, ele diz neste texto que além de glorificar a Cristo através da sua vida, ele quer glorificar a Cristo pela sua morte. Não basta viver bem, é preciso também morrer bem. Não morre bem
aquele que não vive para glorificar a Cristo. Eu posso dizer isto porque eu tenho acompanhado a morte de pessoas convertidas e de pessoas perdidas. Tenho acompanhado o velório de pessoas que viveram uma vida completamente dominada pelo amor de Jesus Cristo e de pessoas que viveram longe dos caminhos do Senhor. E é tão diferente. Esses velórios são completamente diferentes. Não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Por isso, Paulo deseja ardentemente glorificar a Cristo na sua morte, como o glorificou na sua vida. Não pode ter a morte de um justo quem viveu como um ímpio. Não pode glorificar a Cristo na morte quem não o glorificou na vida. Moody, o grande evangelista do século XIX, disse na hora, pouco antes de morrer, pouco antes de partir, abram aspas, afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória de Deus. Martin Lloyd Jones, um ilustre pregador galês, ao morrer disse para a sua família, abram aspas, não orem mais por minha cura, não me detenham da glória de Deus, fechem aspas. Aquele que morre, vive em Cristo, também morre em Cristo, vive bem e morre bem. E Paulo tinha uma explicação para isto. E nós encontramos no versículo 21, quando ele diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo não tem apenas expectativa, ele tem razões sobejas e convincentes, porque deseja glorificar a Cristo tanto pela vida como pela morte. Exatamente porque ele está pronto para morrer, é que ele está pronto para viver. Neste versículo 21, ele vai explicar por que tem a expectativa de glorificar a Cristo na vida e na morte. Ele diz assim, a vida é Cristo. Para aqueles que não creem em Deus, a vida aqui na terra é tudo o que existe. Então é natural que essas pessoas lutem desesperadamente pelos valores deste mundo, como popularidade, prazer, dinheiro, poder, prestígio. O homem está em busca de sentido. Aquele homem que não tem a Jesus como seu Senhor, aquele homem que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ele não tem sentido, não vê sentido na vida aqui na terra. Os filósofos esbaforidos na sua busca pela verdade vasculharam e ainda vasculham hoje os densos volumes da história do pensamento humano, buscando encontrar o sentido último da existência humana. Os psicólogos mergulham no oceano dos sentimentos mais profundos da alma humana, buscando uma razão para a vida. Muitos tentam encontrar o sentido da vida no prazer, como eu disse, no sucesso e no poder. Porém, essa é uma busca inglória. É como buscar água em cisternas rotas. Como diz o Senhor, o nosso Deus, lá em Jeremias capítulo 2. Ele diz que o seu povo fez duas maldades. Uma foi afastar-se dele e outra, buscar águas em cisternas rotas. Aquele povo tinha um manancial das águas mais límpidas e profundas, que era o próprio Deus, mas estava procurando dessedentar-se em cisternas rotas, isto é, cisternas arrebentadas, furadas, que não podiam deter a água da chuva, por exemplo. Há muitas pessoas que estão vivendo desta maneira, há muitas pessoas que estão buscando desta maneira dessedentar a sua sede. Esta, como eu disse, é uma busca em glória. É como lavrar uma rocha. Não é possível. Deus colocou a eternidade no coração do homem.
E as coisas temporais e terrenas não podem satisfazer totalmente, não podem satisfazer definitivamente o ser humano. Alguém já lá no passado distante disse que o homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. E esta é uma realidade, nós temos visto isso no dia a dia. O grande pregador do cristianismo, de Jesus aos gentios, o velho e surrado apóstolo Paulo, diz que Cristo é a razão da vida. Para Paulo, Cristo marcava o começo, a continuação, o fim, a inspiração e a recompensa da sua vida. Então ele está dizendo neste versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses que a vida verdadeira é Cristo. E então em seguida ele diz que a morte é lucro. A morte para o cristão não é o final da linha. A morte não é a extinção da existência. A morte não é um fracasso nem uma derrota. Para o cristão, a morte é lucro, e isso por várias razões. E eu quero concluir a nossa mensagem desta noite, e nós vamos concluir lá no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, deixando com os irmãos 4 razões pelas quais, para o cristão, a morte é lucro. Em primeiro lugar, a morte é lucro porque é o descanso das fadigas. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, o apóstolo João, vivendo isolado lá na ilha de Patmos, ele recebe a mensagem de Deus e a transmite aos cristãos do primeiro século e aos cristãos de todas as épocas. Ele diz assim: felizes os que de agora em diante morrem no Senhor, pois descansarão do seu trabalho árduo. A morte é lucro, então, em primeiro lugar, porque é o descanso das fadigas. A vida está crivada de muito sofrimento. Aqui neste mundo há choro, há dor, aqui há vales sombrios, trabalhos extenuantes. E Paulo está mostrando que a morte é, portanto, o descanso das fadigas, do árduo trabalho. Muitas vezes o apóstolo Paulo havia sofrido perseguições, e não era perseguição. As perseguições a que foi submetido não eram perseguições apenas de inimigos. Ele foi perseguido pelos próprios que se diziam cristãos judeus. Eles perseguiam o apóstolo Paulo porque ele pregava o evangelho para os estrangeiros, para aqueles que não eram bem aceitos pelos judeus. Quantas vezes o apóstolo Paulo sofreu na própria carne o efeito da sua obra em favor do cristianismo. Por isso ele diz que a morte é lucro, porque é o descanso do trabalho árduo, das fadigas a que somos submetidos neste mundo. Em segundo lugar, a morte é lucro, porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Em Hebreus capítulo 12, versículo 23, nós lemos. Aliás, o escritor aos Hebreus está falando a respeito daqueles que buscaram uma vida de santificação e aqueles que viveram longe desta vida de santificação. E ele está exortando aos cristãos hebreus para que busquem viver de acordo com a vontade de Deus, para que recebam as bênçãos da vida que o Senhor tem para oferecer. Então, no versículo 23 de Hebreus 12, ele diz: aqueles cujos nomes estão escritos nos céus, aos espíritos dos justos que agora foram aperfeiçoados. Enquanto estamos aqui na terra, nós não temos a perfeição divina. Nós não podemos ter esta perfeição. Nós buscamos esta perfeição. O próprio apóstolo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos dia após dia buscar a estatura de varões perfeitos. Mas isso nós só alcançaremos quando chegarmos à presença de Deus. Por isso, a morte é lucro. Porque a partir do momento que um cristão morre, aquele que serve a Jesus Cristo neste mundo, ao entrar na glória, recebe a bênção da perfeição. Aliás, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele fala sobre isso. Lá pelo versículo 2 e 3, ele diz que agora nós não sabemos como Jesus é,
E ele diz mais adiante: porque assim, quando chegarmos à sua presença, da maneira como ele é, nós também o seremos aperfeiçoados, teremos uma vida perfeita. Este corpo tão surrado, tão frágil, tão fraco, não será mais um corpo corruptível. Escrevendo aos Coríntios no capítulo 15 da sua primeira epístola, o apóstolo Paulo diz que teremos então um corpo incorruptível. Isto é, um corpo que não será mais corrompido por nada, nem pelas enfermidades. Porque então seremos perfeitos na presença de Deus. A morte para o cristão não é decadência, mas aperfeiçoamento para entrar na glória, na cidade santa, na Jerusalém celeste. Então, em primeiro lugar, a morte é lucro, porque ao descanso das obras árduas, do trabalho árduo, das fadigas. Em segundo lugar, a morte é lucro, porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória junto ao Pai. Em terceiro lugar, a morte é lucro, porque morrer é ir para o seio de Abraão. É o que nos diz a palavra de Deus. Abraão, na Bíblia, representa a fé. Ele é chamado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 4, de o pai da fé. Então, quando lá em Lucas capítulo 16, versículo 22, nós lemos que Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão. Aquele texto está querendo significar, e as palavras são de Jesus, que Lázaro deu entrada na presença de Deus, porque assim como Abraão foi um homem de fé, também Lázaro, aquele homem simples, aquele homem pobre, aquele homem que não possuía nada neste mundo, também tinha uma fé extraordinária. Quando um cristão morre, o seu corpo desce ao pó, mas o seu espírito volta para Deus. É o que nos diz o sábio Salomão, escrevendo num dos seus livros, lá em Eclesiastes capítulo 12, no versículo 7. Ele diz que quando o fio de prata se quebra, isto é, quando passamos pela morte, o nosso corpo desce para o pó, mas o espírito vai para Deus, que nos ofertou. E é exatamente isso que nós lemos lá em Gênesis capítulo 2. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, o fôlego de Deus. Morrer é ir para a casa do Pai. Jesus disse para o ladrão arrependido na cruz, depois desse pedir a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em quarto lugar, a morte é lucro, porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Vou repetir: a morte é lucro, porque aos olhos de Deus, a morte de um justo é algo belo. No Salmo 116, versículo 15, nós lemos: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque Cristo venceu a morte, tirou o seu aguilhão e triunfou sobre ela. A morte não mais nos separa de Deus. É o que nós lemos lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. O apóstolo está dizendo: que diremos, pois, diante de todas as coisas que se nos apresentam neste mundo, diante das dificuldades, dos problemas, diante das circunstâncias adversas, enfim, diante de tudo aquilo que nos é interposto neste mundo, que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a morte, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E mais adiante, neste mesmo capítulo, ele diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. A morte dos santos é preciosa diante de Deus, porque apaga. É através da morte, digo, que entramos no gozo do Senhor. Está lá em Mateus 25, versículo 34, e são palavras do próprio Jesus.
Para concluir, quero deixar com os irmãos as palavras de Jesus lá em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Mas antes quero lembrar com os irmãos, porque para Paulo a morte era lucro. Em primeiro lugar, porque era o descanso das fadigas, era o descanso do trabalho árduo. Em segundo lugar, porque a morte é lucro, porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória do Pai. Em terceiro lugar, a morte é lucro, porque morrer é ir para o seio de Abraão. E em quarto lugar, a morte é lucro, porque a morte de um justo é bela aos olhos de Deus. Eu não estou desejando que ninguém parta neste ano de 2021, não é nada disso. Apenas estamos pensando que nós não precisamos viver neste mundo com medo do que vai acontecer lá à frente. Nós temos que estar serenos, crendo que o Senhor está no controle da nossa vida e que Ele tem algo extraordinário para cada um de nós, como aliás Ele nos promete lá em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito. E então ele continua: vou preparar-vos lugar. Porque quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. E possamos fazer coro com o apóstolo Paulo neste versículo 21 de Filipenses 1, quando ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto o Senhor nos permitir vivermos neste mundo, possamos viver de maneira a glorificar o seu santo e poderoso nome, para que quando partirmos, possamos ser exemplo de vida para aqueles que aqui permanecerão, se Jesus não vier antes para buscar a sua igreja. Nós vamos cantar o hino de número 306 do cantor cristão, que tem como título, me fugiu o nome agora. Um minutinho só, irmãos. Hino de número 306. Eu esqueci-me de anotar. Mas é O Caminho da Cruz. Este hino é maravilhoso. E ele nos mostra que Jesus morreu na cruz para, através da sua morte, nos guiar até a presença de Deus. Entoemos esse cântico.
nós estamos chegando ao final de mais este culto público de adoração a Deus. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade e pedindo a Ele que nos abençoe no restante dessa semana e no culto do próximo domingo às 19 horas. Oremos. Amado Senhor, somos-te gratos por Tua palavra. Somos-te gratos porque ela fala profundamente ao nosso coração. Agradecemos-te pela vida do apóstolo Paulo, este homem que foi um perseguidor do Evangelho. Infelizmente levou muitas pessoas a perderem a vida por amor de Jesus Cristo. Mas mais tarde ele foi perseguido. De perseguidor, ele passou a perseguido. E ele chegou à conclusão de que viver é algo extraordinário. Viver é viver com Cristo. Mas morrer também é lucro, porque ao deixar este mundo, nós estaremos vivendo eternamente contigo nos céus. Uma vida eterna, uma vida que não tem fim, uma vida sem preocupações, sem inquietações, uma vida sem ansiedade, uma vida sem dor, uma vida sem enfermidade, uma vida plena, sem lágrimas. Até porque a tua palavra nos diz que limparás dos nossos olhos toda lágrima. Abençoa cada irmão, a cada amigo que nesta noite participou deste culto. Se houver uma pessoa, uma que seja, que ainda não abriu o seu coração plenamente para Jesus Cristo, que possa fazê-lo hoje antes de conciliar o sono, e que a partir de agora esta pessoa possa ter a alegria da presença de Jesus no seu viver. Nós oramos em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama